Boa tarde. É com inominável prazer que eu introduzo essa segunda palestra do dia. Hoje a gente teve um double bill aqui no IESP, ou seja, duas palestras num dia só, uma coisa rara. Mas é uma oportunidade que a gente não podia perder, porque o Lívio me procurou para fazer, estava vindo para o Rio de Janeiro, e eu estou sabendo já que ele tem uma pesquisa muito interessante. Quer dizer, primeiro eu quero apresentar Lívio Sansoni, que é professor de antropologia da UFBA, é também coordenador da Fábrica de Ideias, e você está no programa de pós-graduação de estudos étnicos e africanos. O Lívio, eu diria que para quem não conhece, ele é hoje em dia das maiores autoridades em relações raciais no Brasil, eu acho. Quer dizer, tranquilo dizer isso, faz tempo que você é isso. E tem pouquíssimos, eu acho que eu contaria no dedo da mão do Django Reinhardt, não sei se você sabe quem é. E eu acho que ele, na verdade, escolheu talvez o título, de fato, nessa ciclo de palestras desse ano, o título mais sexy que eu já vi, de todos. A Galáxia Lombroso e a Formação das Ciências Sociais no Brasil, Argentina e Cuba. A gente já até conversou um pouco sobre essa pesquisa, é realmente muito, muito interessante. Então, eu vou parar de enrolar aqui e passar já o microfone para o Lívio para ele começar a apresentação. Obrigado. Na realidade, esta é uma pesquisa que finalmente, depois de 3 anos, resultou no manuscrito de ontem imprimi. Então, ainda tem que corrigir muitas coisas. É uma pesquisa um tanto quanto proustiana e antipática. Proustiana porque eu voltei depois de 35 anos de ausência a fazer pesquisa na minha língua mãe. Eu já vi a língua madrastra, que é o italiano. Não sei mais qual é a minha pátria, menos ainda qual é a minha língua mãe. E escrever em italiano depois de 35 anos é um desafio proustiano mesmo, a procura de um tempo perdido que não se recupera. E antipática porque trato de um tema espinhoso, antipático, de uma personagem muitas vezes mais citado do que lido. É uma das pessoas descritas como uma das mais antipáticas das ciências sociais no Brasil. É uma daquelas pessoas dos quais se utiliza mais o adjetivo do que o substantivo. Se fala mais lombrosiano que lombroso. Não é o único. Temos Kafka, kafkiano, um monte de gente diz kafkiano sem ter lido Kafka. Fellini com feliniano, por aí vai. Mas, no caso dele, para quem, como o João, somos pouco, para quem se alimenta de tensões raciais em termos de pesquisa, pesquisar a gênese do pensamento racial como parte do pensamento social brasileiro e ocidental, de alguma forma, é uma obrigação. Lombroso, demais, é particularmente interessante com sua galáxia, com sua escola positiva de criminologia, de antropologia criminal, que eu chamo de galáxia porque era uma rede que se distribui, nascia a partir do gabinete da família, da sala de estar da casa dele, em Turim, por isso que eu chamo de Home Science. É um grupo artesanal, pré-acadêmico, a maior parte do dinheiro se ganhava em publicações, escrevendo em revistas de esquerda, socialistas, muito mais que se ganhava na universidade, era mais um brasão do que um salário naquela época, na Itália naqueles anos, e na América Latina também não era muito diferente, e que vai se espalhando de forma rizômica para em vários ambientes, que vão da Índia colonial à Austrália, à América Latina e obviamente na Europa inteira. Lombroso não viajava muito, fazia bem não viajar. Era um judeu de pai e mãe, Cesare Efraim Baruch Lombroso. Se mudou para Turim com a família porque o Regno Sabaudo, o Savoia, foi o primeiro que concedeu a emancipação em 1848 aos protestantes e aos judeus. Então Turim virou um lugar, uma encruzilhada importante dos intelectuais italianos, muitos dos quais a partir da grande serão de origem judeia. Judeus e ateus, como até pouco tempo atrás a maior parte dos judeus italianos se apresentava quando tinham uma qualificação acadêmica de nível. Ele faz parte de uma geração de judeus interessantíssimas,
até Freud, Stefan Zweig, passando por Max Nordau, Gumplowitz e várias outras pessoas que aparecem no pensamento racial, às vezes, como no caso de Gumplowitz e o caso de Max Nordau, como citados como no Mein Kampf, na minha luta de Hitler. É uma das coisas mais interessantes que logo digo, é que naqueles anos, caracterizado por aquilo que no último livro dele, o genial antropólogo físico italiano, o mais importante antropólogo físico, Luigi Cavalli Sforza, chamava da religião da raça. O livro está sendo recentemente em português agora. Eu fui um dos resenhadores do livro. Luigi Cavalli Sforza mora nos Estados Unidos, é um cara que tem 96 anos e ainda publica pra caramba, geneticista, que agora está escrevendo livros antirracistas, fundamentado no gene, digamos assim, né? Ele é o artífice daquela famosa declaração da American Association of Physical Anthropology sobre the meaninglessness of race. Ele é o cara que mas naqueles anos Lombroso era importante em dois sentidos. Primeiro porque ele representava a época dele, uma época no qual no período que eu estudo, que é aquele que vai da Sedan a Sarajevo, 1870, derrota das tropas francesas pelos pérfidos prussianos, e isso é importante. O debate sobre degeneração tem a ver na derrota dos franceses, muda das suas origens, até o assassinato por Guilherme Oberdan de Franz Josef em Sarajevo, deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Esse é o período que eu enfoco. São anos nos quais, para quem se ocupa de raciologia como nós, o trânsito entre pensamento racial, sionismo, antisionismo e socialismo é muito mais intenso do que como nós pensamos. O antirracismo e o racismo bebem as mesmas fontes, e às vezes se citam e se referem um ao outro. Digo logo que a grande ruptura epistêmica no uso do termo raça se dá a partir da Primeira Guerra Mundial, em particular da formação dos partidos comunistas, do internacionalismo comunista, mas essa é uma interpretação minha de ex ou neocomunista, como estou me tornando novamente agora, pelo qual há a grande ruptura com esta mistura importante que caracteriza a Belle Époque até a deflagrada Primeira Guerra Mundial, e o internacionalismo proletário, o não apoiar os créditos de guerra na Primeira Guerra Mundial, que é o motivo de formação dos partidos comunistas. Naqueles anos, então, Lombroso representa, pelo seu olhar, todas as ânsias de uma sociedade em processo de industrialização, de urbanização, no caso italiano, ainda não industrialização como a Inglaterra e França, e que produz toda uma série de novas doenças, enfermidades que são logo estudadas e que contemporaneamente está ou participando ativamente ou olhando, se sentindo parcialmente seduzido na grandíssima empreitada colonial. Esses 40 anos são anos de formação do pensamento sobre o outro, a época dos impérios, ano de consolidação dos impérios, formação das ciências sociais e formação do pensamento racial. Há um conflagrar de três coisas importantes, mas são os anos também da formação de grandes discursos internacionalistas, o socialismo, o protecionismo, que criam interferências interessantes. O segundo motivo importante, então, Lombroso representa com seu tema de pesquisa, e acho que mostrando as imagens logo vou mostrar isso, as ânsias da época deles, a preocupação com aquelas que eram as classes perigosas para os reacionários ou as multitudes que podiam salvar a sociedade ocidental. São os anos nos quais, pelo menos no continente europeu, muito menos na América Latina, o socialismo não deixa ninguém indiferente. Ou você é apavorado, ou você vira socialista. E muitos dos nomes que nós citaremos são pessoas consorciadas com os vários partidos socialistas. Um socialismo à la page, à la mode, um pouquinho, que posteriormente Gramsci definiu o socialismo dos professores, mas é interessante que são pessoas que tomam lugar. O próprio Lombroso foi membro da esquerda socialista e, como se diz, eleito na prefeitura de Turim, que era uma prefeitura bastante, durante 5 anos. Ele se demitiu contra a corrupção do Partido Socialista, mas continuou socialista até a morte.
um dos principais discípulos dele, Enrico Ferri, foi o diretor do jornal Avanti, e até pelo menos a guerra italo-líbica, 1911, que foi a ocupação da Líbia, da esquerda socialista. Na casa de Lombroso se encontrava, Lombroso mantinha correspondência com pessoas variadas, que podiam ser de Durkheim, a Lacassagne, a Max Weber, que aparecia na casa dele. Max Weber aparecia na casa dele. E Eva Kollontai, Luigi Turati, Filippo Turati, presidente do Partito Socialista Italiano, e vários outros. O salotto em italiano de Lombroso era o lugar de Turim que mais recebia pessoas de vários lugares do mundo, provavelmente na Itália naquele momento, em algo próximo às ciências sociais. Então, não estamos falando de marginalia, falamos de pessoas que estavam no centro das preocupações da época, preocupações com as classes perigosas, com o socialismo, com a colonização, com as novas doenças que o progresso, não se falava de modernidade, estavam criando, e o conhecimento do outro. E termos como degeneração, termos como atavismo, termos como delinquente ou criminoso nato, ou associações entre gênio e loucura, o gênio como produto um dos produtos positivos da loucura. Então, a loucura é necessária para que se produza gênio. São todos temas que representam essas angústias sociais, coletivas da classe média intelectual italiana e europeia naqueles anos. O segundo motivo pelo qual Lombroso é interessante é o poligrafismo dele, o fato dele ser um médico que se dizia antropologista, fundador da Sociedade Italiana de Fotografia, etnógrafo. O primeiro livro dele, em Calabria, é de domínio público, é uma primeira etnografia da magia e da superstição no sul da Itália, por exemplo. Ele faz como médico voluntário com as tropas na luta contra a bandidagem. Logo você reconhece, entende logo, porque ele logo inspirou Nina Rodrigues. É uma interessante, mostra uma sensibilidade etnográfica que se cria, e esse é o terceiro motivo pelo qual Lombroso é interessante com a história da antropologia, se cria antes e não depois, dentro de um momento no qual, se não o racismo, a raciologia era ainda hegemônica nas ciências sociais. Nós aprendemos, estou me desprendendo totalmente do meu texto. O texto que eu mandei você tem que ler, não é que para jogar fora. Não esqueça nada do que eu escrevi. Mas aquele é um trecho que eu citarei e mostrei. Estou tentando criar uma coisa, um pouco o espírito da coisa. Sem menos, vocês me convidarão várias vezes, então posso dar outros detalhes mais ou menos picantes, alguns literalmente picantes, como virão daqui a pouco. Mas nós aprendemos nos cursos de antropologia, eu também fui artífice dessa mentira coletiva, que a antropologia se não racista, racialista. Por racialista se entende acreditar na existência de raças sem necessariamente pensá-la de forma hierárquica. O racismo é organizar isso em forma hierárquica para comandar e mandar no outro. E que é com Franz Boas, que era sem dúvida um antirracista, que a antropologia começa quando deixa de ser a antropologia de gabinete e se torna a antropologia de campo, que ela se torna etnograficamente sensível. Essa é uma mentira completa. As primeiras etnografias do negro no Brasil e do negro em Cuba, por exemplo, e da vida dos imigrantes na Argentina, são feitas por 3 discípulos explícitos de Lombroso. Fernando Ortiz em Cuba, Nina Rodrigues na Bahia, e José Engenheiros, nato como Giuseppe Engenheiro na minha cidade natal, Palermo, e hispanizou o nome da família, como outros imigrantes faziam, e virou o fundador da sociologia argentina. Os 3, quase contemporaneamente, se preocupam com aquelas que eram as classes perigosas dos 3 países. Eram os ex-escravos e os neo-imigrantes que alvoroçariam
a ordem colonial, digamos assim, o neocolonial argentino. Então, inclusive tem detalhes interessantes que a minha pesquisa revelou, qualquer pesquisa revelaria se tivesse sido feita antes, que, por exemplo, que é o tipo que Lombroso foi realmente um grande trade union entre essas pessoas. Fernando Ortiz era cônsul da República, era vice-cônsul da República Positivista Cubana, também inspirada em Comte, e residia em Gênova. Gênova e Turim tinha uma conexão de trem muito rápida, era 1 hora e meia, muito rápida para a época. E ele passava vários finais de semana em casa Lombroso, dormia lá e regressava, domingo ou segunda. E os livros para escrever Los Negros Brucos, La Hampa Cubana, primeiro grande livro, são livros da biblioteca de Lombroso. Inclusive, é Lombroso que apresenta Nina Rodrigues para Fernando Ortiz, que ele cita ainda na versão em francês. Ou seja, Nina Rodrigues, sendo um cara... o Brasil é muito diferente de Cuba e da Argentina, porque é um país ainda de baixíssima densidade intelectual, não há universidades, então os intelectuais da época, desde Tobias Barreto, que se autoproduziam em alemão, se autoproduziam em línguas estrangeiras. E Nina gastava uma parte enorme do dinheiro dele para se autoproduzir em francês. Finalmente conseguiu emplacar, porque ele publicou tanto com La Cassagne em Lyon como com Lombroso. E Lombroso gostou tanto dos livros dele, da publicação, que não somente publicou vários artigos na rivista Arquivi di Psiquiatria, que depois virou um modelo de rivista para toda a Latinoamérica, é reproduzida em toda a Latinoamérica, a rivista com um nome quase homônimo, mas ele fisicamente dá um livro para Lombroso, para Ortiz, que escreve La Hampa Cubana em Turim. Tanto é que mais de 50% das citações na Hampa Cubana são em italiano. Fernando Ortiz tem uma carta que escrevia perfeitamente italiano, escrevia perfeitamente tudo. Inclusive, e essas pessoas mantêm com Lombroso um intercâmbio interessantíssimo, que é feito que eu tentei acompanhar e que em parte se perdeu, justamente pela má reputação que Lombroso adquiriu recentemente, que era um intercâmbio de carta, epistolar, fotografias, desenhos, objetos, repertos humanos, pedaços de pele, tatuagem, que for, múmias, todas aquelas coisas que você encontra de alguma forma exposta ou guardada no Museu Cesare Lombroso de Turim, recém reaberto como Museu da História do Pensamento Racial, mas não por isso não sujeito a ataque. É um museu interessantíssimo, dirigido por um competentíssimo historiador italiano, Silvano Montaldo, que ainda hoje me escreveu mandando um filminho no YouTube de um italiano aqui no Brasil, no Congresso de Museologia, pedindo que seja fechado o Museu Lombroso de Turim. Então ele me perguntou, escuta bem, veja se há insultos pessoais. Continua viva a polêmica do Museu Lombroso. Eu falei da importância de Lombroso por ser parte de uma rede internacional, por ter uma sensibilidade etnográfica, por ter colocado em contato as pessoas que pesquisavam usos e costumes de pessoas que se entendiam como inferiores, um pouco como aquela, mas que não por isso não mereciam atenção etnográfica, um pouco como Silvio Romero já falava, não é? Temos a África na cozinha, os europeus fazem missões pela África para capturar essas imagens, nós desperdiçamos tudo porque nossa curiosidade para toda aquilo que é réplica de Paris ou da Europa, não olhamos para nosso povo. Estamos, obviamente, ainda na época que em toda a América do Sul não se falava, como você bem sabe, de América Latina. A América Latina era uma espécie de minoria, se falava de América Meridional ou América do Sul, das Américas, no plural, que em todas as Américas e na América do Sul em particular, era o período pelo qual, para as elites locais, o povo ainda era visto como um problema. O povo que era percebido como não suficientemente esclarecido para acompanhar, digamos assim, o ditado ordem-progresso, que é um ditado que se utiliza na Constituição cubana, na Constituição mexicana, sem ter menomado o Chile. Já que os milicos tiraram Irmandade. Na Constituição mexicana, Irmandade, ordem-progresso.
era conhecida Cubanaíma, né? No Brasil, na bandeira, tiraram a Irmandade de Comte e deixaram o de Progresso, que me digo só. E continua com Temer. É interessante que ele voltou para o de Progresso, não resgatou a merda de Ordem, não resgatou o pobre de Comte, cortaram mais uma vez. Mas naqueles anos, para as elites locais da nossa região, o povo não era tão avançado quanto o imaginário positivista, despótico, iluminado exigia que fosse. Então é interessante que Lombroso e suas perspectivas são muito rapidamente adaptadas à América Latina, sobretudo para uma parte pequena da produção de Lombroso. Lombroso, na realidade, se pudéssemos quantificar a produção dele em percentuais, o termo raça é um termo muito pouco usado por Lombroso. E quando é usado como equivalente de culturas. Ele fala de várias raças italianas, por exemplo, ou grupos populacionais. Não há nenhuma exatidão em Lombroso em geral, há muita aproximação, não somente por ele ser um polígrafo, por ele ser aproximado mesmo. Isso mostra, inclusive, que não precisa de ideias claras e bem definidas para que essas ideias viajem. Aliás, quanto menos são claras, às vezes, quanto mais, se falando de raça, ela pode ser creolizáveis, sincretizáveis. Então não precisa de para que um paradigma se afirme, mas não há nenhuma exatidão necessária. É a conveniência que o torna interessante, não a sua exatidão, sua ser matematicamente preciso, mas Lombroso fala muito pouco de raça. Eu no meu livro quantifiquei isso. Se digo 5% nessa geração, 2%. Ele escreve infinitamente mais sobre desnutrição, infinitamente mais sobre cretinismo, o resultado da desnutrição, sobre criminalidade, tentando identificar a diferença entre criminoso nato e criminoso de conveniência. E ele tem um pecado original que ele comete com o primeiro livro, que todo mundo cita, sem ter lido, que é um livro chamado L'Uomo Bianco e l'Uomo di Colore, que o livro é um libelo que ele escreve com 25 anos para fazer conferências e ganhar dinheiro, que mostra que na idade daqueles anos, na região onde ele morava, Mantova, tinha um mercado para o consumo do outro, com bastante imagens, assim, com pouquíssima, eu reli o livro hoje, com pouquíssimas citações, é praticamente um ensaio racista, mas mesmo nesse ensaio racista você vê que há um profundo lamarckianismo que isso diferencia muito ele de outros racismos que estão surgindo naqueles anos. E que ajuda-nos a entender porque, por exemplo, todo o grupo dele era contra o debate, que já não era mais debate, começou a prática da castração, da esterilização. Não porque ele fosse papalino ou tivesse, como os jesuítas na Itália tivessem inspirando aquela que depois foi a bula papal casta com nube, pela qual o Estado não se mete com a família não por esse motivo, mas simplesmente porque eles achavam que de toda forma não era, na competência do Estado, castrar um pouco demais, Inclusive a própria pena de morte ele não era muito favorável à pena de morte. As prisões, era importante que fossem prisões que isolassem os delinquentes, que se criasse um hospital psiquiátrico, o manicômio judiciário, e pelo resto tentar de reeducar as pessoas. E aí me antecipo que uma das coisas mais interessantes da época é que eles contribuem muito à formação, o grupo dele, depois da morte dele, que continua sempre um pouco, todos judeus, é muito socialista em Turim, inspira a formação de dois manicômios judiciários importantes. Um, que é o manicômio chamado Open Door, assim em inglês, em Buenos Aires, e o outro é, acredito, o Carandiru. A formação do Carandiru é acompanhada na Europa como, na revista aqui de psiquiatria, tem vários artigos nos anos 20, quando ainda dirigida por Mário Carrara, que é o genro dele, prezando o Carandiru como um exemplo de hospital psiquiátrico, de prisão, modelo, é assim que nasce, por incrível que pareça. Então, sem querer perder o fio da meada, eu queria passar, talvez, mostrar um pouco essas imagens,
até porque não preferia, como sempre, quando você está concluindo o livro, tem muito mais ideias que capacidade de transmitir de forma linear. Sintetizar um pouco, mostrar as imagens e depois lançar algumas conclusões hipotéticas para que vocês possam dialogar comigo e vou eventualmente detalhar mais a resposta. O Lombroso continua seduzindo pelo fato dele ter essas coisas que eu falei. Ademais, ele tinha uma grande coleção e queria um primeiro museu do crime, digamos assim, que é um laboratório de pesquisa muito pequeno, com muito poucos recursos, mas ele, graças a esta rede, recebe um monte de coisas do mundo inteiro. Recebe desde imagens, fotografias, e uma coisa interessante que recebe informações sobre fichas policiais. É no gabinete de Lombroso que começa a se trabalhar a ideia da Interpol, da Polícia Interna, é da forma de fichar os seres humanos que seja culturalmente intercambiável. E tem uma coisa que, obviamente, pode depois ser interpretada como alguma coisa progressista ou de controle social, em vários contextos. Ali, no gabinete dele, se encontram ainda restos de várias fichas policiais da Austrália, Índia, Marrocos. Vou mostrar algumas aqui. E, obviamente, do Brasil. Então, outra coisa que no Brasil, ele cria vários elos com o Brasil e intelectuais brasileiros. Pelo fato de ele ser anticlerical, positivista e, nos últimos anos da vida dele, como muitos positivistas, profundamente espírita. O ser espírita, pelo desespero da família, devo dizer, nos últimos anos ele quase clona a vida de Auguste Comte. Se apaixona por uma médium, Eusapia Palladino, que era uma diva italiana, uma mulher assim, bastante muito mais jovem do que ele enlouquece. Se você ver as imagens, lembra um pouquinho aquele filme de momento de amnésia agora, alemão, do professor que se apaixona por uma jovem. Ele enlouquece. Os últimos livros dele são todos dedicados a fazer uma etnografia dos espíritos, inclusive propondo que o que não conseguimos resolver hoje, conseguiremos resolver depois, que é pensar um socialismo dos espíritos. Mas os livros dele sobre a mediunidade, além do fato de inspirar várias, e isso está associado também a pertencer ao Grande Oriente, à maçonaria, que é outro elo importante. Há várias lojas maçônicas dedicadas a ele na América Latina, há vários, até os anos 70, as publicações dele de mediunicidade são muito vendidas no Brasil. A Associação Espírita Brasileira publica até a 7ª edição de trabalhos dele, até os anos 70. Então, ele tem uma sobrevida. Tem até um capítulo chamado Lombroso depois da morte, não? Porque ele continua recebendo cartas, ele recebe cartas de todo mundo, interessantíssimas, em várias línguas. Descobri, por sinal, que naqueles anos se tinha a paixão dos autógrafos. As pessoas faziam loucura para ter autógrafos. Então, quando sabia da vida dele, as pessoas escreviam para ele dizendo: não tenho prazer de conhecê-la, mas tenho prazer de admirá-la. Me conceda gentilmente um autógrafo. E depois há pessoas que lhe pedem coisas, obviamente, sobre a existência de Deus, um monte de cartas, sobre o que é o homem ideal, como encontrar marido. Ele vira e o fato de ser uma home science, uma ciência centrada em torno da família dele, porque o núcleo duro da escola positiva era Cesare Lombroso, a mulher, também judia, que preparava tudo, mas não aparecia, mas ela que organizava o social. A filha Gina Paula, Gina Lombroso, é a primeira ou segunda médica italiana, escreveu um livro interessantíssimo chamado A Vantagem da Degeneração, isso já em 1917. Ela casa com Guilherme Ferrero, que é um cara que se torna judeu, e que chegará no Brasil, está no meu texto, em 1907, a convite da Academia Brasileira de Letras, é o último italiano que toma assento na Academia Brasileira de Letras, na cadeira que já foi que agora é de Leslie Bethel.
nunca mais nós tivemos José Carducci, que era um poeta anticolonialista italiano, D'Annunzio, que era um violentíssimo neofascista, e o último italiano ele. Não há mais italiano como membro sócio correspondente. Depois dele haverá latino-americano e europeu. Não há indiano, não há africano, não há nada. E ele tomou a cadeira que tinha sido de Spencer. Não, mentira. Contemporaneamente ele morre Spencer. Spencer é sostituído por um amigo dele, que é de Lombroso, que é Jean Finot. Jean Finot se chama Finkelhaut. É a mania de francesizar os nomes dos judeus que se mudavam para a França. Esse vício que continua. Os italianos fazem a mesma coisa. Você sabe que Pierre Cardin se chama Piero Cardin. Yves Montand chamava Ivo Lidi. Nascido em Livorno. É um vício dos francusos. Eles falam malíssimo os franceses. Eles falam bem, não falam malíssimo. Mas esse Finkelhaut é importante porque ele toma a cadeira de Spencer, é amigo de Lombroso e publica em 1906 o primeiro tratado de antirracismo do mundo, Contre les préjugés, livro que é de domínio público, você pode baixar, que é o primeiro livro autenticamente antirracista. E para corroborar aquilo que eu falei no começo, de algumas coisas interligadas. São Jean Finot, utilizava o nome francês, não me arte dele, William Du Bois, e Franz Boas, que organiza em 1911 o Congresso Internacional das Raças em Londres, onde aparece Lacerda e Roquetti Pinto, com aquele famoso A Redenção de Kant, aquele quadro famoso. Esse congresso se chamava Congresso Internacional das Raças. É dentro do racialismo que se pensa o antirracismo. O livro que é o position paper do congresso, mais ou menos isso, foi escrito por Du Bois e se chamava, em 1904, On the Conservation of the Races, plural, também de domínio público. Du Bois dizia o quê? Que todo mundo dizia. Ninguém questiona a existência de raças. Há raças, sim, somos todos monogenética, poligênese. Era a maluquice de Luiz Agassiz. Não, era a maluquice, aquele idiota de Luiz Agassiz, que ainda é celebrado nos Estados Unidos. Parênteses, que eu tive recente em Berkeley, na High School de Berkeley, tem os nomes dos importantes americanos, que ele virou americano. Um dos nomes é Luiz Agassiz, escrito grande assim, que era um racista, um poligenista, celebrado na Califórnia, politicamente correta. Não, claro, ele visou o Brasil. Aqui falou bem dos negros, dizendo que era elegante. Né? Foi para lá, ele virou o profeta da secessão. Ele virou um poligenista, ele era suíço, francês, virou americano. Fechada a parede. Está dizendo, agora perdi o fio da merda. Falando mal de Agassiz, que eu odeio Agassiz. Sim, Du Bois. Du Bois escreve nesse livro uma coisa importante, dizendo, não polemizando com a existência de raça, que era impolemizável. Lembramos que naqueles anos Franz Boas foi expulso da American Anthropological Association para ter organizado o congresso por aquele pérfido croata Hirlika, aquele antropólogo físico que conseguiu mobilizar tudo, só foi admitido depois da Primeira Guerra Mundial. Foi expulso por ter organizado esta coisa de revolucionário, que era o Congresso das Raças, onde Du Bois dizia, há raças assim. Agora, por que digo isso? Porque nós precisamos entender Lombroso e seu grupo dentro de um contexto onde havia discurso de raças extremamente virulentos e violentos. Lombroso, curiosamente, é importante para nós, é muito menos, vocês me atacarão por isso, muito menos racista do que vocês pensam naquele contexto. Vocês leram, por acaso, Chamberlain, na época, cujo, quando ele morre, é um inglês que vira alemão, quando ele morre, a única pessoa que vai ao enterro dele é Adolf Hitler, antes de virar famoso. Era um livro que vem, o Madison Grant, que era o artífice da eugenia americana e o inspirador das políticas de restrição e imigração de judeus e italianos em 1904. Havia conglomerados racistas infinitamente mais virulentos, com o qual ele, que citavam Gobineau, que também Lombroso cita no começo, não cita mais adiante, né?
Então nós temos que pensar que o contexto era um contexto de racismo dominante, onde várias pessoas tentavam entender bem as coisas. Por exemplo, Lombroso tinha a ideia que ele é socialista, espírita, antropólogo, fotógrafo, várias coisas, mas ele escreve virulentemente contra o colonialismo, o incipiente colonialismo italiano, e a favor do relativismo cultural. Há um ano importante para Lombroso e para o Brasil, que é 1896. 1896 é a Batalha de Canudos, a guerra de Canudos, e a Batalha de Adwa, quando as tropas abissínias derrotam e massacram as tropas italianas. É a única vez que os africanos massacram mesmo as tropas coloniais. Fazem um trabalho bem feito. E obviamente, em torno de Adwa há uma divisão do país. Não é? Que fazemos? Lombroso tem a coragem de dizer que os abissínios têm direito de ter todo o rei que eles querem, que na Europa não tem reis. Nós nos preocupamos de invadir a Inglaterra, por exemplo. Ninguém se sonha de fazer isso. Reis é uma coisa anacrônica, ele é liberal, nesse sentido. Inclusive, ele escreve a favor do regicídio, quando em 1900 é assassinado o rei Humberto I, chamado de o rei bom. Foi assassinado, tão bom não era. Ele escreveu, não porque ele foi em Nápoles a comer durante uma epidemia de cólera, uma coisa besta. Ele foi assassinado por um anárquico genial. Ele escreveu dizendo assim, assassinar é um pouco demais, mas também reprimir é demais. Então, é uma pessoa que estava no fio da navalha. Inclusive, ela escreve um texto famoso chamado O Antissemitismo e o Pensamento Social. E na seguida do affair Dreyfus, você deve ter ouvido falar, esse oficial condenado à morte por traição, nessa ânsia antiprussiana na qual a França vive, mas na realidade é uma mobilização onde a direita francesa, os jesuítas, que mudaram bastante com esse tema, se juntaram criando um primeiro grande onda de antissemitismo moderno, digamos assim. Ele, com várias pessoas como Alexandre Dumas e Zola, Zola tem um processo, inclusive, ele se posiciona e enfrenta toda a igreja italiana pesantemente. Era antes do concordado com a igreja, então não havia uma relação entre igreja e Estado na Itália. Mas quando ele morre, o padre Gemelli, que era um intelectual católico muito importante, escreve que a morte de Lombroso é um bom sinal que Deus nos deu. A igreja italiana apoiava a execução de Bom, o jesuíta era uma rede, não era? E houve também na Itália uma tentativa de conter isto. Claro, se perfilar da inteligência anticlerical judaica, que na Itália era forte. Por sinal, a Itália é o único país da Europa que tem um primeiro-ministro judeu, Sidney Somino, durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é a ausência do concordado. Quando o Mussolini tem um concordado, os judeus voltam. Roma tem a maior sinagoga do mundo, que fez o síndico de Roma, o prefeito de Roma, Nathan, fez uma sinagoga maravilhosa, enorme, de frente para o Vaticano. Porque tinha que ser vista da cúpula do Vaticano. Você tem que ver isso. Era o período que a burguesia preta, como chamava, o Papa, até 1920, porque o concordado mussoliniano recebia os embaixadores italianos e virava de costa para eles. Esse anticlericalismo seduzia também na América Latina bastante. Seduzia o espiritismo dele, seduzia o fato de ser eu acho que facilitou o contato com o Brasil, que era um país intelectualmente de pouca densidade, não tinha uma universidade. O único país da América Latina sem uma universidade naqueles anos. O fato de lidar com um país do velho mundo, também degenerado, porque a Itália é um país degenerado, se escrevia um monte de romance, a partir de começar de Frankenstein até Thomas Mann, sobre a Itália degenerada, que tinha sido grande no passado, agora não são nem capazes de tomar conta dos monumentos, porém com uma jovem guarda interessante, se criaram elos interessantes para o Brasil. Um dos quais, estou falando,
é todo o debate sobre que povo temos, que se deslancha no Brasil na base da Guerra de Canudos e na Itália na base da Batalha de Adro, 1896. São duas batalhas importantes. Somos superiores aos outros? Né? É uma crise existencial que se dá. Né? Há vários outros erros interessantes. O que falta no Brasil, o que é mais fraco que na Itália, é o tecido socialista. Não há este elo. Os contatos passavam pela Academia Brasileira de Letras. Quando a convite da Academia Brasileira de Letras chega aqui Guilherme Ferreiro com Gina Lombroso, a esposa dele, eles são recebidos por José Veríssimo, Graça Aranha e Machado de Assis, um mulato índio, que os leva no Ciceronena. Isso está no texto que eu circulei. E é interessantíssimo a acolhida que eles tiveram, mas não há é muito diferente da chegada dele na Argentina. Chega na Argentina, universidades constituídas, funciona, movimento socialista incipiente, sufragete, movimento pré-feminista incipiente. Você vê uma grande diferença em termos de densidade entre Brasil e Argentina naqueles anos. Né? Diria já entre Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Porque em São Paulo as pessoas pagavam para assistir às conferências. No Rio de Janeiro as conferências eram oferecidas no Palacete Monroe pela BL, tudo pago. Né? Então não se pagava nada. Em São Paulo já se tinha um grupo de pessoas que podia pagar, tinha um círculo operário italiano. Era muito ativa. Era o Barão do Rio Branco que tinha essa projeção, o desejo de projetar o Brasil para fora positivamente. Convidava esses italianos e convidaram depois Anatole France, Clemenceau e outros para escrever sobre o Brasil. Isso às vezes funcionava, às vezes não. Tiveram críticas durante o Estado Novo, 30, 40 anos depois. Você vê, e até durante, no jornal O Malho, há um louvor desse italiano, mas também há uma certa crítica de como o Itamaraty gasta dinheiro para mostrar uma imagem do Brasil que nem sempre depois acaba sendo tão boa. Essa é uma história complicada, é longa. Eu não sei se eu consegui. Também posso mostrar as imagens? Pode. Se conseguir acompanhar o fio da meada um pouquinho, é um milagre. Por favor, sim. Ah, desculpa. Sim, como funciona isso? Né? É só apertar que eles. Tem modernidade. Quer que eu... Não, isso é apertar. Peraí. Apertar sim. Bom, esse aqui desculpe, me perdoem, depois de tanto ufanismo neonacionalista. Vocês sabem que os neobrasileiros são mais ufanistas que o paleo. Isso está em inglês, mas a versão em português de um piripaque. Bom, é o primeiro Lombroso, é o autor italiano mais citado na América Latina até o advento de Gramsci nos anos 70. Se dizia na época que era o principal elemento de exportação intelectual da Lombroso, além da música lírica. É interessante, inclusive, que esses italianos, Lombroso, Ferreiro, Gino Lombroso e Enrico Ferri, deram conferências também nos mesmos lugares e organizados, as conferências de Enrico Ferri, pelos mesmos empresários que traziam para cá Eleonora Duse e Caruso como seus cantores. Fazia parte do mesmo. Havia consumo de italianidade, em particular em São Paulo. Mas isso depois da imigração? Durante a imigração? A imigração maciça, em particular em São Paulo. Pensamos que em 1930 o segundo jornal em São Paulo é Il Fanculo, vende 40.000 exemplares por dia. Pena que você não acha mais esse jornal disponível, porque agora a Academia, a Biblioteca, a Fundação Biblioteca Nacional não colocou à disposição versão digital. Em São Paulo não é mais consultado porque cristalizou o papel, como se diz, cristalizou, não? Então, eu estou esperando na Itália de conseguir alguns exemplares. É uma pena. O segundo jornal é lido no estado de São Paulo, até os anos 30, de Fanculo. Ok. Eu argumento que ele, como Gobineau, Spencer, Darwin, é um dos mais citados, menos lidos, porque o fato de poder citar, de ser uma coisa tão ampla, de escrever sobre tantas coisas,
da sua indefinição teórica até as categorias ser pouco acabada e bastante aberta, facilitar a sua criolização na América Latina. Ele foi útil em Cuba em um momento que depois com a República Cubana se tratava de definir qual era o povo cubano, né? Seria inclusive interessante uma leitura contemporânea da velha República com a Cuba daqueles anos, porque Cuba olhava muito para o Brasil como exemplo de país positivista possível pela composição racial. E na Argentina, como eu falei, havia a questão da maciça, impressionante imigração muito rápida e da altíssima concentração da delinquência entre, concretamente, os italianos. Então, isso foi aproveitado para contextos diferentes. E o Brasil, as classes perigosas que na Europa eram aquilo que para os socialistas eram os proletariados, aqui eram prevalentemente os negros, né? Há uma criolização das ideias lombrosianas e da cultura. Bom, esses aqui são instrumentos que inclusive esse de Galton, que não é exatamente lombrosiano, mas essa obsessão com a mensuração do outro e a catalogação é típico da segunda metade do século XIX, que é o momento a era não somente dos impérios, mas das coleções, das exposições. Este é ele. Este é o gabinete dele. No museu atual, reconstruíram o gabinete dele exatamente como era. Aconselho a todo mundo a ir para lá, viu? Turim. É um museu acadêmico, universitário. Essas são categorias atavismo, degeneração. Ele passa tem dois termos importantes para nós aqui na América Latina, que é atavismo e degeneração. Atavismo é um termo que sugere que a evolução pode ser uma volta para o passado, porque dentro da evolução há elementos do passado que se mantêm, é que o criminoso nato, na realidade, seria um primitivo no progresso, né? Paulatinamente na vida dele, ele passa a aproveitar o termo degeneração. O termo degeneração é um termo que nasce na França, é um livro de Morel, depois há um livro de Lacassagne, é um termo que se utiliza e se populariza na França, que era um país de extrema influência para a inteligência italiana, após a Batalha de Sedan, quando os franceses são derrotados, embora tivessem armas, mas o famoso fuzil Chassepot, pelas tropas prussianas, e o debate entre prussianos e franceses se nacionaliza completamente. Os franceses são derrotados porque somente pensam nas belleteries, né? E os alemães, os prussianos ganharam porque são brutos, que não cultivam as artes e só pensam na guerra. Então, começa entre franceses e prussianos, né? Os prussianos dizendo que Entartung, degeneração, seria o que os franceses estavam se tornando. Não ser mais capazes de ser, diria, viril, se pudesse utilizar. Era o termo que se utilizava. Né? Esse da França depois é aplicado a vários outros contextos, né? Em vários contextos. Na própria Itália, penetra a discussão sobre o povo ideal italiano, se nós somos de origem árabo-semíticas ou ários, né? Ao redor do virada dos séculos, há vários livros pró e contras, inclusive com vários socialistas, como Napoleão Nicolaini, que escreveu um livro maravilhoso chamado Per la razza maledetta, a favor da raça maldita, mas contra os, ele era um siciliano, lógico parente, que defendia as origens semíticas. É um termo semítico, inclusive, era um termo positivo no terreno naqueles anos, não era um termo ainda com conotação negativa. Então, isso seria uma coisa muito, seria um desvio um pouquinho. Degeneração é um termo que vai substituir atavismo no trabalho de Lombroso nos últimos anos. Inclusive, paulatinamente, ele se abre ao fato a mais atenção, embora nunca deixe a coisa do delinquente nada, para o contexto social. Ele mais contexto social, o próprio alcoolismo pode ser prevenido, a prevenção é muito mais importante do que a repressão. Do ponto de vista das ciências do crime, inclusive a noção de como eles queriam rever a criminalidade,
eu nunca consegui, porque os códigos eram realmente mudados. É uma mudança da ênfase do crime para o criminoso. Julgar o crime tem a ver com o perfil do criminoso. Não somente, tá? Não se pode prescindir do crime, mas a pena tem que se associar ao perfil do criminoso. Lembramos que essa era uma discussão que se fazia em todo o contexto colonial. Em todo o contexto colonial. Nina Rodrigues retoma isso. Se falava de até que ponto no contexto colonial os súditos da colônia podiam ser julgados segundo os critérios da mãe pátria colonial. Esse é um caso interessante de sinergia entre colonialismo e o debate jurídico europeu. E hoje, diria que isso que foi execrado, alguma coisa, está voltando a ser uma perspectiva, claro, anti-beccariana, mas bastante interessante, que o julgamento tem que ser uma sinergia entre crime e criminoso. Isso que determina o tipo de pena. Não pode se prescindir da análise da vida do criminoso, do estilo dele. Então, há um progresso, e finalmente no final da vida dele, por degeneração, ele entende uma coisa muito mais de grupo do que individual. Os grupos, as raças puras degeneram. E há duas raças puras que ele obviamente analisa de forma diferente: os judeus e os ciganos na Europa, dizendo que os judeus degeneram se tornando demasiadamente intelectuais, e como ele, miúdos, assim, pouco atléticos, quase feminizando, enquanto os ciganos se tornam ladrões de uma geração para outra. Essa coisa do corpo do judeu como um corpo não atlético é importante porque quando o termo degeneração depois se torna aquilo que foi, é pela obra de Max Nordau, que dedica o livro Degeneração em Trato a Lombroso, e que mais adiante, embora toda a vida dele seja um laico, ele durante um período é protestante, ele nasce judeu, vira protestante, a mulher católica não quer que ela se converta ao judaísmo, em algum momento ele se associa a Theodor Herzl, que é o inventor do sionismo, e é chamado a substituir a Herzl em Viena. Tem carta de Herzl a Lombroso Penosa: por favor, venha nos visitar. E Lombroso não tem um tempo para essas coisas. Em algum momento Lombroso, depois de uma visita malogradérrima a Moscou, à casa de Tolstói, que ele odiava, porque dizia que era um falso pro-camponês que tratava mal os servos, ele depois tem uma carta dele a Nordau, diz: se eu fosse russo até que entenderia o sionismo, porque aquele Stettel, aquela coisa de judeus pobres que falam, mostram a segregação, mas aqui na Europa, na Itália, nós ambimos, queremos ser cidadãos de primeira categoria, nosso problema é emancipação para cima, não para baixo. Interessante. Não, muitíssimo. Esse é um debate que depois, em Steven Zweig, tem o suicídio, é um debate enorme que tem nos Jewish Studies, com o qual eu não concordo muito. Jewish Studies dizem que se você deixa de ser judeu, em algum momento você se forma. O judeu não tem direito de se converter, o judeu não tem direito de ficar ateu, porque se fica, chega um nazi, perder, pá, a sua vida vai se lascar. O mundo é feito de conversões. E esses caras mostram tudo Lombroso se dizia o tempo inteiro: judeu ateu. A primeira coisa que ele faz quando, antes de morrer, não depois de morrer, doar o próprio corpo à ciência. Se você entra no Museu Lombroso, você vai ver o esqueleto de Lombroso. A face de Lombroso está em formol, não mostro para vocês, porque achei um pouco demais, mas está tudo lá. Nina Rodrigues, quando morre, ele é embalsamado por o grupo de La Cassagne em Lyon. Nina Rodrigues, pobrezinho, morre indo visitar Lombroso. Morre em Lyon, quase no trem. Ele vai junto com Juliano Moreira, o psiquiatra negro. Dos brasileiros, o único que se encontra com Lombroso de verdade é Juliano Moreira, o preto, que participa a homenagem 1906 em Turim, 50 anos de carreira de Lombroso. Tem Fernando Ortiz, Juliano Moreira, talvez Safrânio Peixoto também, estou conferindo, mas Juliano Moreira estava lá. Ele era preto, Juliano Moreira, casado com um alemã, era completamente teutônico, mas é interessante. O que está dizendo? Agora me deixei tomar por Juliano Moreira, que é um tipo interessantíssimo. Vamos passar aqui.
ele foi definido tudo isso. Para ele, degeneração, no final da vida, é o resultado da endogamia. Povo que não miscigena, degenera. A miscigenação torna os seres humanos saudáveis. É bom a miscigenação. É muito diferente com o Gobineau nesse sentido, 50 anos depois. Mas outra, então, os povos sadios são aqueles que se miscigenam, que se ambientam. Como eu já falei, ele é anticolonialista. Por um lado é seduzido pela Inglaterra, não pelos americanos, mas pela Inglaterra. Por outro lado, há toda uma série de intelectuais europeus que apoiam os Boers na guerra anglo-boer, 1900-1902. Ele escreveu um livro sobre os Boers, dizendo que é a raça mestiça branca mais adaptada que existe. Que se os Boers são bons guerrilheiros, é porque se mestiçaram, porque não são puros. Você entende que é um racismo esdrúxulo dele, anticolonialista, socialista, anticlerical, pró-miscigenação e contra a colonização. Então, é complicado carimbá-lo de uma formação, o que não quer dizer que não haja racismo nisso. Essas são as várias medições possíveis. Esse é Lombroso. César. Quando Nina Rodrigues morreu, ele se deixou embalsamar, voltou para Salvador, é o cadáver, né? Mas é óbvio, que risadinhas estúpidas de público. Não, mas esse é público acadêmico, não deve dar risada mas nem a família, nem a Escola de Medicina da Bahia querem o corpo dele na Faculdade de Medicina. A família, por ser religiosa, quer enterrá-lo longo. Os médicos baianos, por ser ciumento de ele ter morrido na França, que Chiquelli, não queriam ele embalsamado na faculdade. O resultado, o corpo dele some, enterrado, e aí desaparece. Assim como tinha desaparecido os objetos dele da Faculdade de Medicina, e mais adiante desaparecerão a correspondência. Na verdade, eu dedico meu livro a Nina Rodrigues, porque procurando a correspondência de Nina Rodrigues, inspirado por Marisa, a grande Marisa Correia, que foi a minha grande inspiradora, que eu me meti pesquisar tudo isso, descobrindo que não havia um bocado de mitos na Faculdade de Medicina da Bahia, interessantíssima aquela faculdade, cheia de espectro, monstros, né? Mas não tem documentação. Tá? Tem gente que tem alguns arquivistas que falam como se ele tivesse conhecido no livro, mas não há mais documentação. Tudo se desperdiça. Os objetos dele foram ou roubados ou sumiram. Então é interessante ver, porque nessa rede toda que analisei, de alguns dos lombrosianos da época, se tem tudo, como Fernando Ortiz, em Cuba, que virou. Fernando Ortiz teve esse grande mérito de ter uma vida longa. Né? E quem tem vida longa pode escrever, como ele fez nos anos 40, 30, El Engaño de la Raza, que é o documento em espanhol, o grande manifesto antirracista. Né? Nina morreu com 46 anos, então não teve como nem se degenerar. Né? José Engenheiros morreu em 26 ou 28, depois foi uma guinada para o Partido Comunista, o internacionalismo dele. A última fala dele é uma celebração de Juan Vasconcelos, feita em Buenos Aires, em prol da raça cósmica. Morre anti-imperialista, deixa de falar do imperialismo argentino. Hoje os arquivos de José Engenheiros se encontram na Universidade de San Martín, se não me engano, não me lembro, me parece que se chama Archivo da Cultura da Esquerda Argentina. José Engenheiro virou esquerdista. Fernando Ortiz também é esquerdista. Nina Rodrigues, todo mundo carimba ali como racista, o iniciador do extermínio dos negros, que existe o extermínio dos negros. Não acho que ele seja o iniciador. Sim, esse é o número. Aqui se vê bem. Tem um pote com o rosto dele, mas não. Tem outros rostos ali. Sim, tem vários. São máscara de cera. Tem... Depois ele era apaixonado pela arte carcerária, né? Que é uma coisa interessantíssima, porque inclusive a sensibilidade etnográfica dele é muito importante, porque ele é seduzido por tatuagens, ditados populares, provérbios, amuletos, joias, gestualidade, forma de andar, toda aquela
de fato, ele é essa fisiognomica animada, que já fazia parte da cultura intelectual italiana desde 1600 e que continua importante nele, que diria depois é muito importante na formação da antropologia. O bispo do Rosário, não sei se o bispo do Rosário tinha viajado para Turim, mas é interessante quanto haja similitude. Aqui tem um texto interessante, ele faz a introdução ao livro de Drago, Mário Drago, Los Delinquentes Natos, que é o livro sobre a delinquência argentina, onde ele diz na raça ibérica, na Espanha, e mais ainda na América Espanhola e Português, que nossas ideias tiveram grande desenvolvimento. Né? O tempo inteiro na escola dele, a escola positiva, eles são inspirados pelo ditado latino Nemo profeta in patria, nunca profeta na própria pátria. Ele diz, na Itália ninguém nos reconhece, o código penal não foi feito como nós queremos, santo de casa não faz milagre, mas olha no exterior. Né? E é interessante, inclusive, esse grupo de polígrafos pré-acadêmicos tinha uma revista, obviamente não existia o sistema de peer reviews naquela revista da época, publicavam meus amigos, os outros eram inimigos, as revistas... Não, tem várias que continuam assim, mas não deveriam ser. Mas a ideia do parecerista anônimo é uma coisa que nasce, é possível quando se canoniza nas ciências sociais, mas também se pilariza nas ciências sociais. Né? Esses são ainda intelectuais que muito mais inspirados, diria, por Leonardo da Vinci do que por um intelectual moderno, né? De pensa de poder ultrapassar fronteiras. Mas eu queria terminar mostrando essas são fichas cubanas que ele recebe. Essa ficha do presidente de Cuba. Essa é a minha assistente. Peço para manter as coisas. E é interessante que há muito rapidamente, ao redor do começo do século, uma indústria dos postais. Os postais são importantes em toda a experiência colonial, a gente sabe disso, né? Eram postais com mulheres nuas, com bárbaros, com animais ferozes. E no Brasil há toda uma série de postais sobre bandidos, né? E travestis. Mas, se você tiver condições de frequentar a Biblioteca Nacional, ver a coleção de Arthur Ramos, ele tem uma série de fotografias interessantes de travestis baianos, né? Transformadas em postais. Cartões postais. Você vai ver. Mandada para o Lombroso. Esse era o bandido Tempestade, que era um pernambucano, dizem violento, não, dizem, era violentíssimo, era um matador. Né? Esse outro pernambucano, ele recebia todas essas postais. Essa Bushman, por exemplo, aqui, né? Bosman, né? Era tudo transformado. Bom, depois se vende todo um debate sobre a vagina, além das nádegas, a vagina, dos lábios das vaginas. Esses são todos esquiços que encontrei no gabinete dele. Inclusive, ajudei, como forma de parceria, a organizar um pouco esse arquivo que está bastante bagunçado. Esse em alemão, sobre as steatopigia, acúmulo de gordura, que segundo alguns, como Gobineau caracterizaria, seria o elo perdido entre os grandes símios dos seres humanos, né? E que é presente nos povos Khoisan, no Sudão, na África do Sul, Namíbia, Angola. Essas são cartas interessantes de admiradores cubanos. Os textos, aquele texto que eu falei, existe Deus, não existe Deus, qual é o homem ideal. Essa é uma carta de Fernando Ortiz em italiano, interessantíssimo, onde ele diz: acabo de mandar para o senhor, para meu grande mestre, uma série de amuletos cubanos, e tudo interessante, que é assumido. A primeira coisa que foi roubada no Museu Lombroso foram os amuletos cubanos. Realmente, o amuleto cubano deve ser muito, tanto foi roubado por alguém que acreditava na força do amuleto cubano. Não se encontra mais esse amuleto cubano. Esta foi de comércio de São Paulo, sobre ver quanto foram importantes as palestras de Guilherme Ferreiro na Faculdade de Direito, aqui no Palacete Monroe. Não temos tempo de mostrar isso, está no texto, mas todos os jornais brasileiros mais importantes tiveram isso na primeira página. Tanto as conferências de Ferreira e de Lombroso, como de Enrico Ferri. Olha a fotografia de Enrico Ferri na primeira página. Eu mostrei isso aqui só para... Mais adiante, depois da morte de Lombroso, que assume a escola positiva é Mário Carrara, também judeu, socialista, que é um médico, legista,
mas ele mantém relação com justamente as várias academias de criminologia. Aqui no Brasil uma figura importante é Leônidio Ribeiro, você deve ter ouvido falar dele, é o criador da polícia científica no Brasil, que também inventou da endocrinologia, uma das primeiras pesquisas sobre homossexualidade e criminalidade, mas ele que organiza o gabinete depois da morte de Lombroso, continua na série de contato, não mais, até porque o Brasil muda, a América Latina muda, não mais no cerne, no coração das ciências sociais, mas na ciência, digamos assim, periférica das ciências sociais. Aquela coisa que em espanhol chama ciências policiais, ou policiologia, na endocrinologia, na antropologia criminal, continua importante as influências dele, e na formação das polícias científicas. Isso é interessante que você vê que há um esforço de vários contextos coloniais de esse Marrocos, que cria sistema de fichamento também em árabe, tudo enviado para o gabinete dele. Isso vem da Camboja francesa naquela época. E o rei Farouk do Egito, que tentava desesperadamente criar um sistema moderno sob a égide britânica, mas com algum, tenta criar, convida Carrara para trabalhar no Egito para montar a polícia científica no Egito, né? Isso já durante o fascismo. Lembramos que Carrara é um dos pouquíssimos professores italianos que perde o emprego, um dos 21 que não jura fidelidade ao fascismo. Então, ele perde o emprego, mas ele é convidado a trabalhar no Egito, na Espanha republicana, onde ele vai dar consegue uma permissão especial de Mussolini para dar uma série de conferências na Espanha republicana. É convidado no México, obviamente, anticlerical. Então, esse positivismo continua a ser importante na União Soviética, continua popular essa ciência da Austrália. Interessante que as fichas da australiana têm a categoria raça, as fichas latino-americanas não têm a categoria raça. E depois uma série de diplomas. É interessante, isso mostra também como havia certa criatividade e certa aproximação artesanal nos intercâmbios entre Itália e Latinoamérica, se diferenciando das relações entre as grandes antropologias e a América Latina. Aqui adapta a Associação Médica Franco-Mexicana, Ítalo-Mexicana, César Lombroso, a uma rápida adaptação. O fato da Itália não ser um país poderoso, ser um país que produzia milhões de imigrantes para essa região, a minha ideia é que ajudava a manter relações um quanto mais isonômicas, né? E depois não esquecemos que naqueles anos, até a crise de 29, brasileiros e argentinos, uruguaios e chilenos podiam convidar e pagavam bem os palestrantes europeus, né? Tudo muda a partir dos anos 30, e são os anos que correspondem às missões francesas e americanas, onde já não se fala mais das Américas ou da América Latina, e o Brasil, como a Argentina, são países que estão na queda do valor da moeda, não podem mais pagar nada. Você faz uma comparação, um pouco sacana, se me permitam o termo, entre a vinda de Lévi-Strauss no Brasil, né, e aquele que ele consegue levar para o Trocadero, para o Museu de Londres, né, cerca de 15, 20 mil artefatos brasileiros, com o apoio do governo brasileiro, e a vinda desses italianos, que eram recebidos pela elite intelectual paulista e carioca, você vê uma diferença muito grande, né? Aqui quem mandava eram os latino-americanos que queriam, no jogo de espelho, ser reconhecidos e ter alferes, embaixadores na Europa, né? Quando o Brasil deixa de ser, começa a criar a ciência social, provavelmente as crias já não condição de subalternidade, que se lê claramente nas cartas de Arthur Ramos a Herskovits, primeiro antropólogo brasileiro, que por isso que você é chamado de Pidão. Nada, essa é uma curiosidade, uma pérola que eu descobri, mandei para Lilia Schwartz, que adora Dom Pedro II, que é uma minha amiga. É uma carta de Dom Pedro II a Paolo Mantegazza, que é um antropólogo italiano muito importante aqui, depois virá rival político de pró-colonização, de direita, mas o primeiro que faz é um livro sobre a fisiologia do amor, fisiologia do prazer, pesquisando os gaúchos no Brasil. Por Ondina Leal é visto como o primeiro pesquisador de masculinidade no mundo.
ele escreve sobre a cocaína, o uso da cocaína, e tanto escreve que depois ele vira senador do Reino na Itália, e Paolo Mantegazza é o segundo antropólogo, tem Lombroso de um lado e Mantegazza do outro. Mantegazza é muito mais reconhecido pelo sistema, e tem uma vida interessante, porque ele começa a vender folha de coca no parlamento italiano. Folha de coca podia se vender, mas ele corresponde com Dom Pedro II. Dom Pedro II nomeia ele alguma coisa antes do golpe de 89, mas ele continua a correspondência com Dom Pedro II. Dom Pedro II frequentava as associações etnográficas e fotográficas italianas em Florença. Vocês sabem disso, era um etnógrafo diletante. Para finalizar, suas fichas, já enviadas por Leone do Ribeiro, policiais, feita pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Você vê que tem pessoas importantes aqui, né? Tem, além dos, ele é interessado em endocrinologia, a relação entre sexualidade, homossexualidade, genitália e comportamento criminoso. Não dá para ler agora, mas são homossexuais mestiços, homossexuais brancos, assim que são classificados. E aqui, olha que vocês têm Febroni, sobre o qual tanto se escreveu no Brasil, a fotografia de Febroni, que era o travesti da Lapa, que é bom de navalha, sobre o qual tanto Peter Frey como vários outros escreveram. Eu duvido que o Peter tenha essa coisa, vou mandar para ele. Essa é a ficha policial dele, onde ele é classificado como travesti, mas embaixo, bom lutador, tomamos cuidado, é um travesti muito macho. Pronto, era isso. Obrigado.